Glória a Dios, hermanos. ¿Cómo andan? Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestra reunión online. Ahí viene. Ahí Jero, Vane, saluden. Atrás nuestro. También viene Isabel a saludar. Hola, hola. ¿Cómo está? Que Dios los bendiga. ¡Esa! Que Dios los bendiga. Bienvenidos a todos, ¿sí? A nuestra queridísima reunión en línea. Glória a Deus. Vamos dar início orando, não? Como sempre, vamos dar graças ao Senhor por esse miércoles mais de vida. O miércoles mais dentre, ojalá, tantos miércoles o Senhor nos dê, para glorificar e exaltar o nome desse Deus que vive, esse Deus que reina, esse Deus que é soberano pelos ciclos de los ciclos. Padre bondadoso, maravilhoso, adorado seja tu nome, Senhor. Queremos dar-te glória, graças, porque tu sempre nos ouve e nos bendice. Alabado seja tu nome, Senhor. Muitas graças por esse dia mais de vida que tu nos ha regalado. Um dia perfeito que nunca mais volverá. E mais allá de los pesares dos problemas que passamos esse dia, tu eres o Deus poderoso que nos há se levantar e caminhar e andar e glorificar a ti, porque tu eres o único Deus digno de toda alabança, glória e honor. Receba nossa alabança nesse dia, Senhor, tão hermoso. Graças. Así es, y comenzamos cantando al Señor con alegría, ¿sí? Sabiendo que podemos correr a su presencia. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando creaste la tierra y el mundo a la existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es y quien por siempre será, viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tus promesas. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré y correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Amén, así es, qué lindo correr libremente a la presencia de nuestro Señor, correr a su trono para dejar todas nuestras cargas y descansar en Él. Como dice este hermoso corito, ¿sí? Que el Señor es escudo a nuestro alrededor. Él está siempre protegiéndonos, libertándonos de todo mal y cuidándonos.
semana, que estamos cansados. Aunque esta semana fue cortita, no nos podemos negar, pero no importa. Siempre el miércoles es como clave. Hay mitad de semana, pero el Señor nos dice, acá estoy, siempre con ustedes para llevar sus cargas. Y qué lindo saber que podemos caminar el camino del Señor. Si alguien se está sumando ahora, que sea muy bienvenido. Todos aquellos que se suman, aquellos que nos miran, que nos escriben por WhatsApp, que nos ven. Así que un beso de bienvenida para todos los que se van sumando. Que Dios te bendiga, ¿sí? Y cantamos, seguimos con alegría, exaltando el nombre del Señor. Mi gargantita. Eco de los Andes nos hace propaganda, así que si Eco de los Andes esto llega a vos, nos auspicias. Bien, ¿qué te parece mientras te sumás? Si nos tomamos este tiempo, y lo que estás haciendo, si estás cocinando, si estás trabajando, si estás tomando unos mates, ahí lo que sea, pero juntos con un mismo sentir nos tomamos este tiempo para adorar el nombre de Jesús.
momento, el de escuchar la palabra de Dios. Muito buenos dias, hermanos! Esse miércoles 19 de agosto do ano de 2026, um hermoso dia na cidade de Montetingo, depois de dias chuvosos, dias difíceis, um céu celeste bonito. Ayer estava um dia gris, horrível. E eu quero falar do Evangelho de San Naum. Que isso, pastor? Não é evangelho? Sim, és um profeta. Um profeta que profetizou e se cumpriu, e puderam vê-la profecia. Que isso, pastor? Os outros profetas, sim. Há outros profetas que profetizaram e, todavia, não se há cumprido a profecia. Sem embargo, esse profeta profetizou e se cumpriu a profecia. Quizá nos tempos dele, quizá ele estava vivo, não lo sei. Pero antes eu já pido aí que deixe seu like, se inscreva ao canal, ajude esse canal a crescer a palavra de Deus, poder chegar a mais vidas. Que isso, pastor comercial? Não é comercial, não. Então, vocês, vamos entender aqui um pouco desse texto, não? Desse texto de Naum. Sem mais, vou pôr o texto para vocês aí. Não, antes vou falar a modo de introdutório de contexto de Naum, não? Naum está profetizando a destruição de Nínive, não? A capital do Império Assírio, que foi um dos piores impérios a nível de... Tanto é que no sonho de Daniel ele é simbolizado por la estátua de ouro, não? De piores impérios é nesse sentido de... de maldade, de problema para eles, não se bem que a cautividade sempre é a cautividade, nadie quer quedar cautivo. Te rompe tu liberdade, não? É malo que dá cautivo, pero a nível de problema que eles tiveram como uma esclavitud, não? Não foi uma esclavitud, pero é horrível que te saquem de tu terra, vai quedar sem plata, sem nada, tem nem pensar tudo novamente, outra língua, outra cultura, outro povo, problemas diferentes, outro clima, outra região, não? E perder tudo em tua vida, não? Perder tudo que você já havia conquistado, anos de trabalho. Imagina se isso passa aos teres, não? Passa nos outros. Seria muito difícil, não? Uma coisa é por eleição, como eu, não? Traje um par de minhas coisas de Brasil para cá e o restante fui trabalhando e comprando cá. Pero é difícil cambiar de lugar e adquirir uma nova cultura e estar insertado em uma nova... um novo ambiente, uma nova sociedade, uma nova cultura, traz bastante problema para uno mesmo, não é difícil, não é algo tão fácil. Pero imagina que hagam a voz porque simplesmente entraram em tu país e conquistaram tu país, não? Isso é pior, todavia. E foi o caso que passou com Naum, não? Com Naum passou dessa maneira e então vocês eles estavam barro esse império malvado, sem contar que o império era malo, ou seja, se bem que nenhum era bom, pero esse era malo, era horrível, maltratava. E aquela comparação que quero fazer nessa predicação de hoje, já a modo introdutório, explicando isso, não? Acá tá tudo partitura que eu estava estudando aí, um montão de... Por isso tá meio desordenado assim.
o principal é que tus inimigos, eu não sei qual é teu inimigo, pero eu já te digo, nosso inimigo, nossa luta não é contra carne nem sangue. Nesse caso, o Cadejo sim era, lo era também, não contra as pessoas do país em si, porque seguramente havia gente boa no país também, como em qualquer lado, sino contra a ideologia, não, o poder ideológico desse império querendo querendo do que querem os impérios, os países imperialistas, não? Sacar todos os recursos naturais dos outros países e levar para o deles. Pero isso é um tema de política que eu nem quero falar, não quero nem falar nesse momento, não? Eu quero falar de que tu inimigo, que é tu problema, meu problema, nosso inimigo, é nosso problema. Esse problema que pode ser qualquer tipo de problema. Enfermidade, bueno, problemas que não são que não provêm de nós outros, não os problemas que provêm de nós outros teremos que tomar vergonha na cara e cambiar, e basicamente é isso, não há outra coisa que predicar. Pero eu vou estar exponendo um pouco acerca dessa história toda de Naum e tudo mais, falando desses problemas que fazendo uma comparação do império com os problemas, destes problemas que nós outros temos no dia a dia. Então, Naum é um profeta que viveu mais ou menos aí entre 663 a 612 a.C. e ele profetiza principalmente juízo sobre Nínive, não? E acordam-se que Deus havia perdonado Nínive, não? Se acordam que outro profeta foi antes dele, uns 200 anos antes, mais ou menos, dele. Um outro profeta habitou Ajá, e Ronás, o profeta que foi comido pela bajena. Não foi uma bajena, pastor, sim, seguramente não foi uma bajena, foi um grande peixe. E que é um profeta que os ninhos conhecem, não? Se aprende muito na escola bíblica. Ronás tragado por el gran peixe. E Ronás profetizou a eles, e eles se arrependeram, mira a voz, não? E não era o que Ronás queria. Seguramente os ninivitas já haviam agarrado lá a família de Ronás, já havia arrebentado com eles. Por isso que Ronás tinha algo tão particular com eles, não? É muito seguro que isso hubiera passado. Pero não vou predicar sobre o Ronás, que estou predicando sobre um outro diabo sobre o Ronás. Não quero ser muito, não predico sobre o Ronás. Aí predicação minha aí no canal sobre o Ronás. Pero Nínive já havia recebido algo de parte de Deus, que foi uma bendição, porque foi uma profecia acerca de um juízo, pero ao final uma bendição, porque eles se arrependeram. E Deus, ele sempre nos bendiz. Então, acá eu vou tomar a predicação de duas maneiras diferentes. Uma para que vós não seja esse inimigo, porque acá a resposta de Deus foi: já destrujou, listo. Essa profecia se cumpriu. Depois ustedes leem, eu vou falar mais de Deus do que da profecia, do livro em si, estou solamente a modo introdutório. Acá se cumpriu a profecia, tá bem? E eles morreram. Foram acabados, vendo o outro império e arrebentou com eles. Diferentemente do livro de Ronás, que eles se arrependeram. Não? Então, se cuidado para que vós que não seja esse inimigo. Por isso eu digo, nosso inimigo, nossa luta não é contra carne e sangue, sino contra Satanás e os demônios, as suas maquinações, suas ideologias desse mundo perverso. Infelizmente, as ideologias do diabo estão entrando nas igrejas. Não? Pero, mano, isso eu predico outro dia. Então, definitivamente, Naum predicou o juízo de Deus sobre Nínive, e esse juízo ocorreu. Então, eu diria, mais ou menos, ele predica nessa época, 613 a 612, predicou contra o Império Assírio, não? E sua capital, Nínive, que era uma cidade muito poderosa, era símbolo de violência, idolatria, opressão, e era uma cidade muito difícil de ser invadida. Depois busquem foto aí. Não preparei. Bueno, tá bem, para não quedar tão larga a prédica.
tinha as águas sus oásis, que era em meio ao deserto, que era difícil entrar. Inclusive, teve um ditador aí, qual era o nome dele? Creio que era Saddam Hussein, não? Creio que foi ele que quis reedificar essa cidade, não? Tal como era antes. Pero bueno, então Deus, ele, quero falar dos primeiros versículos, não? Onde habla do caráter de Deus e do anúncio del juízo, que isso está muito expressado, está bem expressado no capítulo número 1, não? Generalmente, os livros proféticos hablam del oráculo, não? De la profecia, e tem uma maneira de uma introdução, como o pastor está sendo aqui na predicação, tem uma maneira de dar mensagem. O profeta não chega de lá nada, levantei lá amanhã e pum. A um que Deus manda ele a ser isso às vezes, ele vai, pero prepara, aí toda uma cena, uma teatrização, não, do que Deus quer falar. E isso está bem, porque é a maneira de expressar o sentimento, não, na hora de falar algo de parte de Deus. O capítulo 2 habla da caída de Nínive em si, e o capítulo 3 del juízo total, não? De la ruína total, o juízo que traz essa ruína total. Então, sem mais, vamos a ler agora sim na Bíblia, e o que eu dizia, tenha a ideia para que vós não seja esse inimigo, não? Esse inimigo do povo de Deus, que não seja vós. Deixar que o diabo haga o trabalho dele, não haga o trabalho del diabo por el diabo, não? É muito crente está sendo o trabalho del diabo. Profecia sobre Nínive, livro de la visão de Naum de Elcus. Jeová é Deus celoso. E aqui já começamos a ver algumas características de Deus. É isso que eu preparei, não? O que preparei em si foi essas características que nos levam. Porque a predicação, qual o propósito da predicação? Antes de passar o texto. É que, bueno, primeiro que vai não ser esse inimigo de Deus, porque Deus rusga. Esse é o propósito da predicação, é dizer que Deus rusga e realmente Deus condena. E Deus está vendo o problema que vai estar passando e vai dar a solução em tua vida. Agora, tu tens que crer, primeiramente tu tens que crer que Deus vai cumprir o propósito de tua vida e vai arreglar esse teu problema, por suposto, desde sempre quando esse problema não seja vós, regenerado por vós. Se for vós, regenerado por vós, Deus não vai poder ser absolutamente nada, sino te dá uma palavra que, qual é a palavra? Arrependi-vos e convertei-vos, o reino de Deus se acercado, essa mesma predicação de João Bautista, que repetiu nosso Senhor Jesus Cristo. Ele repetiu essa mesma predicação, não? Arrependi-vos e converti-vos. Então, vós te arrepende e te converte, que aí já tá tudo certo. Se vós se arrepende e se converte, Deus vai venir por vós e vai te bendizer. Então, se acá experimentamos o caráter de Deus. Mira como impeça o autor expressando isso de uma maneira tão grandiosa, não? Jeová é Deus celoso. Nós outros não temos que ter selo. O selo é pecado. O selo é pecado. A Bíblia diz que o selo é pecado. Que é isso, pastor? Assim, o selo é pecado. Então, se Deus peca, não. Deus pode ser celoso. O rugar também é pecado. O rugar, bueno, na intenção do coração humano, não? Porque rugar, segundo uma lei, os atos de uma pessoa, isso não é pecado. Isso Deus instituiu em sua palavra. Quando ele habla, não rugueis, ele está falando de rugar a intenção do coração humano. Então, rugar é pecado, ser celoso é pecado, pero Deus lo pode ser. Ser vingador é celoso e vingador. São duas coisas que para o ser humano produzem pecado. Por quê? Porque nós outros não somos justos. Deus pode ser porque ele é justo, não? Quando nós outros nos tornamos justos como ele, não somente justificados pela fé e pela obra de Cristo, sino que essa obra de Cristo se complete em nós outros já no céu, não? Quando aí sim vamos arrugar juntamente com ele, vamos tentar arrugar juntamente com isso, assim, com ele, assim habla a Bíblia. Igual a hora já não pode arrugar a intenção do coração humano e não pode ser celoso nem vingador tampouco, porque a vingança é do Senhor.
Jeová es vingador e lleno de indignação. Eu posso me indignar, isso sim. Eu me indigno, pero não posso me vingar. Se vinga de seus adversários. Então, se essa palavra é poderosíssima de hoje, que Deus está actuando e trabalhando em tua vida. E guarde enojo para seus inimigos, não? Para aqueles que confiam nele e se arrependem. Ele perdona simplesmente e se ouvida. Não se enoja para sempre, diz Salmos. Há um montão de Salmos que habla sobre esse tema. Não te quedas para sempre enojado, perdona, é perdonador, é amável, é bondadoso. Tudo disso, tudo de bom no nosso Deus. Pero acá está falando para os inimigos. Então, se a palavra de Deus de hoje é Deus rusga, quede-se tranquilo, irmão. Ele sentou em seu trono, está sentado em seu trono, apto para julgar esse problema que tu está passando. E te digo hoje, com voz profética no sentido de proferir uma palavra para de Deus que é esta, do Evangelho de Naum. Digo Evangelho, não, porque é incrível. Do livro profético de Naum, que Deus está trabalhando em tua vida e não vai parar mientras não ser esse dia perfeito, esse dia agradável. Como Pablo disse, estou persuadido de isto, aquele que começou em vós outros e labor na obra, não vai parar mientras não ser esse dia perfeito agradável, esse dia ao qual vai culminar a sua grande obra em sua vida. Isso é o que está relatado em Filipenses capítulo número 1, no versículo número 6, se não me engano. Não vou pôr a hora, para não perder o tempo. Vamos seguir legendo. Jeová é estado para a ira. Assim ele tem misericórdia dos inimigos, não? E grande em poder. Então, se acaba uma característica de Deus, não? Celoso, ele protege seu povo, está cuidando do seu povo. Vengador, ele hace justiça. Lento para a ira, ele é paciente. E grande em poder, ele é soberano sobre toda a natureza, sobre toda a obra de nossas mãos, sobre toda a situação diversa que vai estar passando, que vai estar atravessando. Essa situação pode ser enfermidade, desemprego, pode ser situação de injustiça que bueno, por aí até a culpa foi tu já foi mal, pero vou te arrepender de coração, quebrantar-se, pedir perdão a Deus, pedir ajuda a Deus, Deus te vai bendezer igual. Pastor, pero vai estar contrariando. Não estou contrariando no que digo, se realmente foi por causa de como é que é? De erro, de estupidezes humanas, que tu e eu cometemos erros, estupidezes, isso é normal. Não somos perfeitos, não? Se for realmente por causa de um erro, uma equivocação, por suposto, Deus é esse Deus maravilhoso, esse Deus ao qual te vai perdonar, te vai a sanar teu coração, vai a transformar, vai a bendezer, porque ele é tardo para a ira, ele é grande em poder e misericórdia, ele está nesse centro dele problema em tua vida. Não te creia que Deus vai deixar a justiça dele de qualquer maneira, te passar tudo. Pastor, se Deus está no controle, por que Vina temblou já em Venezuela e matou os irmãos crentes? Podia matar só os impíos. Pastor, se Deus está no controle, por que cai um... Vamos parar de pabada. Tudo isso passa por fenômenos naturais. Jesus Cristo explicou muito bem quando perguntaram acerca da Torre de Siloé. Ele disse: passou porque foi mal construída, havia muita gente, se cajou e listo. Não aguentou o peso e se cajou. Não foi porque os homens eram malos, porque isso pode passar em qualquer pessoa, né? Digo Jesus. Não, depois vocês busquem já esse texto e venham que não estou falando pabada, não? Pero Deus é o Deus que julga. Vamos seguir legendo. E não tendrá por inocente o culpável. Eu recito muito isso em minhas predicações ou em minhas orações, não? Ele não tendrá por inocente o culpável. Hermanos, que vós não ser culpável. Por isso aquela advertência no começo da prédica, a modo introdutório, que o culpável é não ser a voz. Que o culpável não seja Joa, não? Que o culpável seja o diabo e seus ángeles, seja o inimigo, porque às vezes o culpável termina sendo nós outros, porque tomamos malas decisões, porque nos
nos instituímos inimigos de Deus. Quando nos instituímos inimigos de Deus? A palavra de Deus habla. Quando nos hacemos amigos del mundo, instituímos-nos nós outros inimigos de Deus. E essa é uma verdade bíblica, a qual não podemos. Pastor, pero eu dizimo, eu ofrendo, eu me congrego na igreja Betel. Eu não hago pastor se enojar nunca, porque eu vou sempre na reunião. Eu levanto lá manito, eu hago caridade, eu hago... Todo aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não há pero, não há meio término. Eis assim, se sois amigo do mundo, por ende, todavia, entretanto, logo, depois disso, que passa isso, se torna vós inimigo de Deus. E o que é ser amigo do mundo? É ser amigo dos valores, dos conceitos mundanos. Não ter amigo mundano. Vou ter que ter amigo mundano para que tu fé possa ser expressada de uma maneira tão grande que seja um testemunho vivo para esse sujeito, não? Esse amigo tuyo, entender que Deus, que vai ter algo diferente, que Deus está sobre tua vida, que Deus bendize, que Deus ama, que Deus... Ou seja, que seja uma maneira de evangelizar, inclusive, não? Por meio do testemunho, pero não vós hablando, parar de hablar, ai, Deus me deu isso, Deus me deu um... Não. Que seja Deus, que vê a Deus de uma maneira tão grande em tua vida, que vós és Deus, porque sois uno com Ele. Que isso, pastor, sou Deus? Sim, é Deus no sentido de representante, não somos Deus no sentido de poder, de atributos, todo-poderoso. Agora pode julgar então, pastor de erro, porque eu sou Deus. Não é nada disso. Deus é o que julga. E cuidado para que tu não seja mal testemunho, porque ele não tendrá por inocente ele culpável. Jeová marcha em la tempestade, em torbellino, o céu não para, não lhe importa nada. Tempestade, problemas, situações adversas, ele está aí. E as nuvens são polvo de seus pés, ou seja, está falando de la grandeza. E que lindo, não? Hoje com mais saber, não? Mais saber científico, nós outros poderíamos agrandar de uma maneira quântica, não? Por meio da física quântica, os atributos de Deus, não? Se nós outros fôramos, nós iba quedar até difícil, não? Porque temos tanto saber hoje tecnológico que vamos quedar se exaltássemos a Deus por meio de como lá se Carlos Salmista, não? Por meio dos fenômenos. E vamos dizer, Deus é mais quântico. Pero, bueno, não vou quedar cá falando de ciência, não? Pero a exaltação que hace el salmista, porque é como um salmo, não? É poético, o livro profético, ele tem uma certa poesia, não? E la maneira que expressa, não? Habla del polvo, la nuvem é o polvo de seus pés. É uma maneira poética de dizer que Deus é muito grande. Irmão, Deus ele está trabalhando em tua vida a tu favor. Ele ameaça ao mar. Imagina que o mar, uma das coisas mais poderosas que tem é o mar, não? El hombre hace um montão de diques, de proteções, não põe pedras e tudo. Mas quando o mar quer avançar, se há um tsunami, não, um maremoto e produz um tsunami, tchau. Se o mar quer avançar, mar avança, não pergunta quem, não pede permisso, ele vai. E é uma coisa muito poderosa, el água, não? É incrível. Ele ameaça o mar e lo hace secar. E agota todos os rios. Baçã foi destruído. E El Carmelo. Ou seja, lugares que para eles culto que eles haciam a los deuses aí, não? Que era um lugar de uma certa poder também espiritual, não? E quero dizer ao salmista,
porque é como um salmo isso, não? El, el profeta expressa o poder de Deus. Hermanos, essas simples palavras bíblicas parece que passa desapercebido, pero eu estou cá degustando e desfrutando. Por quê? Porque, hermanos, Bassã foi destruído e o Carmelo e La Flor de Líbano foi destruída. Tá querendo dizer, hermanos, que Deus ele tem um controle tão grande sobre a tua vida. O que passa é que o autor ele tá usando coisas que era normais, que os agentes entendiam muito bem, que para nós outros está tão distante que nós outros não entendemos tão bem. Por isso eu trago uma explicação, por suposto breve e quiçá pobre todavia dentro de uma explicação mais profunda que eu deveria dar. Pero o que está dizendo cá, basicamente, é que Deus, esses lugares de seguridade, esses lugares de adorações a ídolos, esses lugares que a gente ponia sua fé e sua perseverança e creia que ia dar um poder, que ia arreglar seu problema, não vai arreglar seu problema. A gente que se congregava cá em minha igreja, que derrou de congregar em minha igreja, porque estava buscando o perfil dessa pessoa, era buscar uma igreja super poderosa, onde tiver um pastor super poderoso, onde puseram a mano. Eu fui parando, no começo eu orava muito, impondo lá mano. Oro todavia quando veio que há uma necessidade, ou se uma pessoa me pede, pastor, ora por mim, ora por mim nesse momento, eu imponho na mano, oro. Pero não promovo isso, eu promovo que a pessoa busque de Deus, que a pessoa queira realmente o câmbio, porque se o câmbio não for produzido desde dentro, Deus não vai arrugar teus inimigos não, porque o inimigo só vós, Deus vai arrugar a vós. Então, se às vezes quedamos esperando essa bendição de parte de Deus e não a recebemos, não estou dizendo com isso que toda a bendição que vou estar esperando não recebeu, a culpa é tua, não. Eu estou dizendo, às vezes é porque nós outros que somos esse inimigo. E se nós outros somos esse inimigo, irmão, essa profecia cá, se bem que Deus deu oportunidade a eles antes, 200 anos antes aproximadamente, arrependir-se, eles se arrependeram e Deus não destruiu, pero agora Deus los destruje. Essa profecia se cumpriu mais ou menos no ano 630, alguns dizem que foi um pouco antes, vamos dizer mais ou menos quanto? Entre 30 a 50 anos, mais ou menos, depois que profetizou o profeta, não. Então, às vezes nós outros vemos que está mal nossa situação e ponemos culpa em A e B, e é responsabilidade nossa, não? E Deus não vai ter o inocente como culpável. Ele está rugando o mundo, pero está rugando a nós outros mesmos. Então, se nós outros temos que levantar e sair adelante, nós outros temos que lutar contra nosso pecado, contra nosso terror, temos que levantar, temos que congregar, parar de dar excusa a Deus, congregar, não? E eu dizia, muitas pessoas, muitos não, tampouco foram muitos, foram 2 ou 3 mais que saíram por esse motivo, ou até 1 ou 2, eu creio que não chega nem a 3. Estou me acordando de 2 numa. Porque estão buscando essa igreja superpoderosa, esse poder, essa coisa de servir, serviço. E jogo que estou sendo aqui em minha igreja é diminuindo cargos, deixando mais hierarquia, não há hierarquia cá. Porque isso produz todo um sistema de sacrifício, todo um sistema religioso, que ao final a gente não vem por amor, não serve a Deus por amor, não está por amor, está por vanglória, por soberbia, por toda essa disputa, não? Tá frio cá dentro, não sei, tô com uma estufa prendida, para tua casa da mesma temperatura de fora. O que quero dizer, hermanos, arregle-se com Deus, porque Deus não tem o inocente como culpável. E acá ele tem um poder tão grande, não quer ir confiando em Bassã, Carmelo, na Flor de Líbano, que está falando de lugares onde
hacían sacrifício, de onde buscavam os deuses, de onde arreglavam seus problemas, como ir nessas igrejas que os tipos problemas, 7 semanas de não sei o que, e às vezes o problema é arreglar. Pastor, pero por que a pessoa não recebe a bendição? Pode ser porque o diabo também bendize, não? Enganando a pessoa, pode ser porque a pessoa não puso as pilas, não? Porque o pastor já, a palavra produziu fé. E a pessoa não saiu adelante, foi buscar um emprego e encontrou, não? Se vai, como se conseguir um emprego? Orando? Orando também, pero buscando, não? Se não buscar o emprego não vai venir, não. Não te vai cair, não te vão golpear a tua casa. Olá! Tem um emprego para vós. É muito raro que isso passe. E se passa, com esse emprego que muito bom não deve ser, não? Ele ameaça o mar, ele hace secar, gota. Bueno, aí já leio isso. Os montes temblam delante dele, e os cojados se derritem, a terra se comove, a sua presença é o mundo, todos os que nele habitam. Ou seja, basicamente mais de lo mesmo que estava falando no versículo de antes. Já estou terminando já. Quem permanecerá delante de sua ira e quem quedará em pé en el ardor de su enojo? Sua ira se derrama como fogo e por ele se incendem as penhas. Jeová es bueno, fortaleza no dia da angústia e conhece a los que nele confiam. Quero terminar com esse versículo que é o versículo clave do livro. Jeová es bueno, fortaleza no dia de angústia e conhece a los que nele confiam. Então, se que tu sejas esse conhecido de Jeová no dia de hoje, e se tu não eres porque está vivendo uma vida muito errada, muito pecado, arrependa-te hoje, peda perdão ao Senhor, e que tu sejas esse conhecido de Jeová, sabe por quê? Porque Deus rusga e de seus inimigos se vai encargar Ele. Que vós não tenha inimigos, que tus inimigos sejam os inimigos de Deus, porque Deus se vai encargar, e que vós pare de quedar peleando peleias com famílias, com pessoas, porque nossa luta é contra carne, não é contra carne nem sangue, sino contra o diabo e todos os seus angelitos, suas maquinações, seus diablitos, seus demonitos. E essa luta é de Deus. Deus vai abendecer tua vida, pero tu tens que crer nesse dia. Padre, glória, honor, graça te damos, Senhor. Não é Deus como tu. Tu eres o Deus Todo-Poderoso que abre portas, que hace o impossível por nós outros, que nos bendize, que nos ama. Tu eres o Deus que nos ajuda. Te damos glória e graça por essa palavra ministrada nos nossos corações, Senhor. E queremos ser esse povo tuyo, Senhor. E não cair em la loucura de querer ser inimigo tuyo. Te damos glória e graça em nome de Jesus. Queremos sempre nos arrepender-nos e volver-nos à la cruz. Te glorificamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Bueno, hermanos, que Deus los bendiga muito. Quédese aí com os saludos finais. E, bueno, nos vemos amanhã aí para mais um vídeo. Queda aí nos saludos finais. Hermanitos queridos. Bueno, mandamos um saludo final e sempre é uma maravilhosa graça e bendição essas reuniões del miércoles, não? Nos encontramos de maneira online, aonde temos tanto que hacer, não? Aonde na semana às vezes tem media loquita, não? Na semana, pero sempre é bom compartilhar uma palavra de paz de Deus, escutar alabanças e escutar a palavra e tentar pôr em prática. Praticar é difícil, todos nós outros pecamos, somos pecadores, pero devemos arrepender-nos e sempre volver-nos ao Senhor. Essa é a proposta inicial do Evangelho, não? Esse regressar aos braços do Padre, ao caminho do Padre, como é o pródigo isso, não? Então, bueno, mandamos um saludo, já pido aí que dê like, se inscreva ao canal, ajude esse canal a crescer, a palavra de Deus chegar a mais vida. Todos os dias há uma palavra de paz de Deus nesse canal. Nos reunimos nesse lugar de maneira online 19 horas e 30 minutos, não? Nos miércoles. E domingo,
nos reunimos acá presencialmente, no domingo às 10 horas da manhã e sábado às 18 horas. Nos reunimos acá presencialmente nesse lugar. Que Deus nos bendiga muito. Besito. Tchau, Nos tchau. vemos amanhã para mais um vídeo. Tchau, tchau.